homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como Filho único vindo de Deus, o Pai, cheio de graça, de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha só a descrição, talvez uma das literaturas humanas mais bonitas que existe, é o Evangelho de João. Ele está dizendo e descrevendo a respeito daquele que viria, ele está dizendo: olha, o povo estava em treva, mas veio a luz. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Ele veio para que todo aquele que nele cresce não tivesse morte, não experimentasse de morte, mas tivesse o quê? Vida, e vida em abundância. Amado, quando a gente começa a ler o que as Escrituras Sagradas dizem para nós, nós começamos então a nos dedicar a conhecer mais de Jesus, porque eu quero que todos os cantos da minha existência, minha alma, o meu pensamento, quantos lugares, quantos buracos na nossa alma, né, que às vezes a gente está lá tentando colocar uma pedra em cima, esconder, porque são coisas que não devem vir à luz, e Deus diz: deixa a luz entrar na sua vida, deixa Deus curar a sua vida. Eu não sei se você já passou por um acidente, um machucado, onde às vezes aquela ferida, e o médico diz: olha, a gente não pode tampar a ferida, é preciso que essa ferida seja curada de dentro para fora, porque senão vai acontecer o quê? Vai infeccionar. Se a ferida da sua alma, do seu coração, daquilo que você é, da sua existência, não for curado de dentro para fora, você vai viver uma vida apodrecida, você não vai experimentar tudo aquilo que é vida abundante que Deus tem para você. E quantas vezes na nossa história nós queremos andar com Deus, mas queremos nos fechar para lugares e coisas e dizer: Deus, aqui eu não quero que o Senhor entre, aqui eu vou tomar conta sozinho, daqui eu vou resolver, aqui eu vou cuidar. E Deus está dizendo: deixa a luz entrar, deixa a luz entrar na sua vida para que cure a sua ferida, para que tire a morte de você, para que tire a angústia, o medo, a escuridão, a tristeza, a ansiedade, a depressão. Quantas pessoas estão vivendo nesses dias e está ficando em moda agora, as pessoas estão caindo em depressão e estão achando que está na moda, todo mundo é depressivo, todo mundo precisa da pílula da felicidade para viver. Cadê aquele remedinho que vai me colocar excitado, né, alegre? Amado, tudo que nós precisamos é que a luz de Cristo entre na nossa vida. Tudo que nós necessitamos é entender que a luz brilha e tampa e revela todas as trevas. Depois Jesus em João, no mesmo evangelho, ele diz assim, no verso 8, no capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí no verso 46 do capítulo 12 ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Olha só, João Batista anuncia a respeito da luz, e o evangelho diz: olha, João não é a luz, ele veio para anunciar a luz. Quando agora Jesus vem e é a luz, e agora presta atenção numa coisa, muita gente quando lê isso pensa assim: ah, entendi, Jesus então é um espírito de luz, um espírito evoluído. Não, olha só o que voltando lá atrás, quando a gente estava lendo aquela primeira porção, vamos lembrar o que o evangelho de João diz para nós. Ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só agora, João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Vamos lembrar o seguinte: João era mais velho que Jesus. Ele era filho de quem? Da Isabel, prima da Maria. Então João Batista era primo de Jesus. Agora nós estamos vendo o quê? João dizendo: olha, esse que veio depois de mim tem a primazia, porque ele é antes de mim. Como que Jesus é antes de João? Porque no início do texto, o que nós lemos?
No princípio era o Verbo, era a palavra. Ele estava com Deus. Agora presta atenção. Quem é o Verbo? Fala alto. Jesus é o Verbo. Jesus era antes de João. Amém? Aí o João Batista diz assim, João Evangelista diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas versões diz o quê? O Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que existe teria sido feito sem ele. O que isso aqui está dizendo? Como todas as coisas foram criadas? Como é que Deus criou todas as coisas? Pela sua... O que Deus diz? Haja luz. Até hoje nós, como cientistas, os cientistas estão descobrindo como é que veio o grande Big Bang. A explosão da estrela que causou o universo, as quase 200 bilhões de galáxias, que tem em cada galáxia 200 bilhões de sistemas como temos no planeta Terra. Você imagina, e isso é porque o telescópio está continuando a contar a luz. Que luz? A luz lá do princípio. Qual é a luz do princípio que nós estamos tentando enxergar? Jesus. Por quê? Porque nada do que se fez sem Ele. Jesus era Deus. No princípio era a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vemos a sua glória. Glória como de quem? Do Filho único de Deus. De Deus. Como é que a gente vê a Deus? Você sabia que, na verdade, os nossos olhos não são capazes de captar luz? A gente não vê pura luz. O que a gente vê é as ondas que a luz emite. Os nossos olhos não são capazes. Então, se eu não sou capaz de ver a Deus, porque Deus é Espírito. Como é que eu vejo a Deus? Lá em Colossenses diz que Jesus é a personificação de Deus. Então, como é que eu vejo a Deus que ninguém vê? Vendo a nuance da luz que reflete. Quem que é a luz que reflete? Cristo. Fala para quem é do seu lado. A luz é Cristo. Quem quer ver Deus? Todos nós queremos, não queremos? Eu vou ver Deus que é Espírito? Não, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem nós vamos ver. Ninguém jamais viu a Deus. Então quem a gente vê? O Filho que é Deus, que é Jesus. E aonde eu vejo Jesus? Bíblia Sagrada. É a carta de Deus que descreve quem Jesus é. O seu plano, a sua eternidade. Então, amado, na nossa vida, se eu quero viver uma vida digna como homem, como mulher, se eu quero viver uma vida digna como filho, se eu quero viver uma vida digna como marido, como esposa, como pais, eu tenho que ter luz na minha existência, para saber como é que vive o homem de Deus, para saber como é que vive uma mulher de Deus. Eu preciso ter os meus olhos abertos, os meus olhos do entendimento abertos para aquilo que é a realidade espiritual, porque se eu não vejo a Deus, eu preciso ver aquilo que vai me iluminar e vai revelar Deus na minha vida, que é a luz de Cristo. Tem muita gente tateando, tentando viver coisas. Jesus é um bom mestre. É também. Jesus é o Espírito evoluído. É também. Mas Jesus, acima de tudo, é Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque agora eu olho para o único Filho de Deus, entendo como Ele viveu entre nós e qual era a missão de Cristo sobre o planeta Terra. Amém? Fala assim, Jesus tinha uma missão de salvar a minha vida e a sua vida. É interessante pensar que há 2000 anos atrás Jesus viveu e foi sacrificado como Cordeiro de Deus ao meu lugar. Mas a Bíblia diz que Ele havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. De novo, voltando para o João. O que o João está dizendo? O João está dizendo, olha, Ele que está vindo depois de mim é antecessor a mim. Ele vem antes de mim. Por quê? Porque Ele está desde o início. Sabe por que nós estamos capazes de hoje receber a Cristo na nossa vida? Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. E a história só tem história para contar porque Jesus é a garantia
da remissão da criação. Nós, como filhos e filhas de Deus. Jesus foi sacrificado e por isso foi possível manter a criação, porque Deus sabia. Deixa o Espírito de Deus dizer uma coisa para você. Jesus não é plano B de Deus. Tem muita gente que acha assim, Deus criou, o homem me traiu. Agora vamos dar um jeito. Manda aí, o que vamos fazer? Manda Jesus para consertar o estrago. Não, amado. O Cordeiro de Deus foi sacrificado antes do mundo. Por isso Deus criou todas as coisas, porque Ele sabia que o homem o trairia. Quem é o verdadeiro homem que Deus criara e queria que nós conhecêssemos? Adão? Não. Adão é o protótipo. A criação perfeita do homem está em Cristo. Cristo é a luz dos homens. É aquilo que vai iluminar o meu pensamento e vai direcionar a minha vida para que eu possa viver toda a glória e a bondade de Deus reservada para mim. Por isso que a Bíblia diz assim: se você não entrar pela minha vida, Jesus diz, eu sou a porta. Quem entra por mim terá o quê? Verdes pastagem. Ele lida como nós como ovelhas. Então, Ele faz nos lembrar daquilo que é bom para a ovelha. A ovelha precisa de quê, amado? Verdes pastos e águas tranquilas para ela beber. Jesus disse, se você entrar por mim, você vai ter o quê? Verdes pastos e águas de descanso. Ou Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é uma verdade. Jesus não vem aqui, olha, há muitas verdades, você pode escolher o que você quer. Não, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, agora presta atenção nisso, ninguém vai chegar ao plano que Deus tem para você, se não passar por aquilo que Jesus é. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amado, não adianta a gente